Olá pessoal, aqui é o Dr. Leonardo Castro do Vida Sem Varizes, médico cirurgião vascular. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a erisipela. Muitas pessoas, né, já sofreram desse problema durante a vida, outras infelizmente ainda vão sofrer. E é bom a gente bater um papo e esclarecer um pouquinho sobre essa doença, né? Primeira coisa, a erisipela é uma doença que acomete o corpo humano. A gente tem principalmente acometimento dos membros inferiores. Agora, o que é a erisipela? A erisipela é uma infecção bacteriana que acomete o sistema linfático. E aí vem aquela pergunta, doutor Leonardo, o que é esse negócio de sistema linfático? O sistema linfático, pessoal, é um conjunto, não é, de vasos, e nesses vasos se incluem também os linfonodos, que são as ínguas, que tem por objetivo drenar o líquido que extravasa do sangue e fica nos nossos tecidos. Então, esse líquido que extravasa da circulação sanguínea, ele é recirculado, né? Ele volta para a circulação sanguínea através do sistema linfático. Então, nós temos vários capilares, vários vasos linfáticos no organismo inteiro, que tem por objetivo drenar esse líquido e devolver esse líquido para o sistema circulatório do sangue. Isso acontece no nosso tórax, certo? Então, além de ter esse papel, né, de devolver esse líquido, existe um papel também de sistema imunológico, de proteção, porque o nosso sistema de proteção está diretamente relacionado nesse sistema linfático e nesses linfonodos também. Então, a erisipela vem exatamente acometer esses vasos linfáticos. Então, é uma infecção bacteriana, então é causada por bactéria, dos vasos linfáticos, e que ocorrem principalmente nos membros inferiores. A pessoa geralmente vem apresentar, antes existe às vezes, né, uma porta de entrada para a entrada dessa bactéria, que pode ser um arranhão no pé ou na perna, pode ser uma picada de um inseto, e muitas vezes acontece exatamente por causa de micoses interdigitais, que são aquelas micoses entre os dedos ali, que muitas vezes a pessoa nem viu, não é? Está lá entre o dedo, então é muito importante que o cirurgião vascular e o angiologista procure por essas lesões, porque isso pode ficar se repetindo caso não sejam tratadas adequadamente. Então, quais são os sintomas da erisipela? A pessoa vem apresentar febre alta, em algumas vezes seguidas de calafrios, pode ter enjoos, náuseas, e o clássico sinal da pele ficar muito avermelhada, não é? Inchada. Então você tem um inchaço, vermelhidão, dor, febre alta, às vezes perda de apetite, às vezes calafrios, não é? E esse conjunto de sintomas é que faz o diagnóstico da erisipela. O tratamento é com antibióticos, muitas vezes é necessária internação hospitalar, dependendo da gravidade do caso. O cirurgião vascular pode escolher tratar esse paciente de forma ambulatorial, com antibióticos orais, ou, dependendo da gravidade do caso, é necessária a internação, principalmente se for um paciente idoso, um paciente que tem outros fatores de risco, como diabetes. A gente prefere internar para fazer um tratamento endovenoso, né, com antibiótico venoso, porque ele tem mais eficácia aí para poder resolver esse problema, essa infecção de forma mais assertiva. Outros cuidados é que o paciente tem que ficar com essa perna mais elevada, existem indicações às vezes de usar corticoide, indicações de usar alguns cremes, hidratar a pele, enfim. Então é realmente existem situações em que essa erisipela pode se transformar numa erisipela bolhosa, não é? Que dá muitas bolhas, essas bolhas estouram depois e fica exatamente uma perna exposta, cheia de feridas e lesões graves, às vezes profundas. Então, eu, na minha prática clínica, já vi erisipelas extensas, graves, necróticas, que muitas vezes carecem de debridamento cirúrgico. Esse paciente vai para o bloco cirúrgico para sofrer uma limpeza de pele, enfim. Às vezes, são situações realmente muito graves de erisipela. Então, é exatamente essa é a questão da erisipela. O tratamento então, é feito com antibiótico, geralmente usa-se a penicilina mesmo, que pode ser o bezetacil, pode ser a despacelina, alguns casos usa-se aí, por exemplo, a amoxicilina clavulanato, enfim, tratamento feito, esse paciente pode voltar a ter uma vida normal, pode ficar sem nenhuma alteração na pele e realmente pode vir a nunca mais apresentar outro episódio de erisipela.
mas existem situações, não é, que variam aí de um paciente para o outro. Existem alguns pacientes que podem ficar com a perna inchada logo depois da erisipela. Exatamente, que é ocorre o sistema linfático, como ele foi infeccionado, alguns vasos desses podem ficar obstruídos ou sofrerem lesão, e existe então esse represamento da linfa, que nós chamamos de edema linfático. E isso pode acontecer exatamente depois dos casos de erisipela e carece de tratamento específico também. O paciente pode começar a ter erisipelas de repetição, então tem que procurar fatores de risco. Às vezes tem insuficiência venosa, varizes internas, varizes externas, que tem que ser tratadas para evitar essas erisipelas de repetição. Como eu falei, algumas micoses têm que ser tratadas também. E em alguns casos são necessários, que se torna necessário fazer a antibiótico profilaxia. O que é isso, doutora Ana? A gente passar antibióticos profiláticos para evitar as erisipelas de repetição, que podem fazer com que esse membro vá cada vez mais, né, ficando cada vez mais grave o processo dermatológico, a pele vai atrofiando, vai ficando com a epiderme mais parecendo pele de crocodilo, que a gente fala, né? Então é uma lipodermatoesclerose, vai esclerosando a pele e o tecido conjuntivo abaixo, o tecido subcutâneo. Então, essas erisipelas de repetição, elas devem ser realmente evitadas, e isso o seu cirurgião vascular, seu angiologista, ele tem total condição de observar e de fazer a profilaxia correta. Ok? Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!